Oi, gente. Eu tô passando aqui só para poder a gente falar um pouquinho sobre a importância da leitura, né, para a criança na primeira infância, tá bom? Vai ser um vídeo bem breve, tá certo? Só para poder despertar em vocês, né, essa curiosidade e esse entendimento um pouquinho, né, dessa importância, para vocês reconhecerem essa importância, tá certo? Então, assim, quando a criança nasce, ela tem um potencial de escuta muito grande, né? Como a gente diz, a criança ela não nasce. Quando ela nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, né? Então, assim, ela tem um potencial de escuta muito grande. Então, desde a barriga da mãe, né, durante a gestação, a criança já escuta. É muito bom que a gente estimule, né, essa escuta da criança, né, para poder potencializar os demais desenvolvimentos. Então, a gente diz o quê? Que a criança aprende a falar escutando as pessoas falarem ao redor. Porque o potencial de escuta, tá certo? Quando a gente trabalha esse potencial de escuta, a gente desenvolve ele bem, ele tende a permanecer durante o resto da vida da criança. Então, a criança vira uma boa ouvinte, digamos assim, né? É mais provável que ela vire uma boa ouvinte quando a gente desenvolve e estimula esse potencial de escuta que ela tem, que vai até os 5 anos, de forma bem aflorada, tá certo? Então, até os 5 anos, a gente tem que estimular e desenvolver o máximo esse potencial de escuta para que a criança se desenvolva e se torne uma boa ouvinte, tá bom? Primeira dica, né? E aí, esse potencial de escuta, uma das formas de desenvolver é a gente ler para uma criança. Então, assim, quando a gente lê para a criança, a gente aumenta o vocabulário, independente da fase, né, da criança, da idade da criança, a gente ajuda a desenvolver a oralidade, porque ela passa a nos escutar e quando a criança não sabe falar ainda, ela acaba, né, tentando imitar algum som, alguma palavrinha e tudo. Quando a criança já é maiorzinha, ela acaba ganhando vocabulário. Então, não é trocar a palavra que está difícil no livro, é ler realmente como está no livro, porque a criança vai aprendendo, né, e se apropriando de novas palavras para enriquecer o vocabulário dela. Ainda também para bebês, 1 ano, 2, 3 anos, é muito importante ter essa rotina de leitura para a criança, por quê? Primeiro, estreita vínculo, cria vínculo, né? Então traz um pouco também dessa questão do afetivo, né? Do desenvolvimento da criança nesse sentido. Porque é aquele momento em que ele está com o adulto, seja a mãe, o pai, o responsável, né? Ali tendo uma troca, né? É um momento deles de interação. Então acaba estreitando o vínculo com esse adulto, certo? E aí estreita vínculos familiares, no caso de um familiar que lê para a criança. Outro ponto ajuda a desenvolver a criatividade, a imaginação, a curiosidade, porque quando ela se depara com um livro e vê todas aquelas cores, aquelas ilustrações, aquelas cenas, a criança tende a imaginar, a tentar, né, raciocinar, na verdade, tentando entender e conhecer aquele mundo, o que desenvolve justamente curiosidade, criatividade e a imaginação. E potencializa esse poder de raciocínio, né, de entendimento daquilo, tá? Então, só aí nós já destacamos vocabulário, curiosidade, criatividade, imaginação, vínculo, né? Então, assim, é uma série de benefícios, né, que esse hábito, né, de ler para uma criança, trazer isso para a rotina da criança, nos traz e traz para as crianças e para o desenvolvimento delas. Não só agora na fase da infância, né, mas também de potencializar, né, de aumentar as chances dessa criança se tornar um adulto leitor. Né? Um adulto leitor não é um adulto que sabe ler, né? Isso é um adulto alfabetizado, né, letrado, mas um adulto leitor é um adulto que tem na sua rotina o hábito, né? Tem o hábito de realizar leituras, de ler livros. E a gente sabe que aqui no nosso país, muitos adultos sequer, né, leem um livro por ano, né? Então, assim, a nossa média de leitura é muito baixa. E a gente sabe que quando a gente lê, né, a gente acaba adquirindo ali algum conhecimento, interiorizando alguma coisa. Então, assim, só tem ganhos. E é muito importante, né, que a gente já insira a leitura na vida da criança. Rubem Alves diz, para finalizar, que o livro é um brinquedo com letras e que ler é brincar.
E a gente já sabe, já está cansado de ouvir que para a criança o brincar é a maior forma, né, de se aprender, onde a criança mais aprende, mais se desenvolve através do brincar. Então, ler é brincar. Brinque com sua criança utilizando um livro infantil. Conte uma historinha para ela. Traga isso para a rotina dela. É o convite de hoje.